respirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa. Olá, meninas, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde, vamos chegando. 3h07 em ponto. Eita glória, Deus está nos ensinando a ser forte, gente. Chama as amigas, vamos lá, meninas, vamos chamar as amigas para estar aqui juntinhas, aprendendo mais a palavra do Senhor. Como vocês estão? Chama as amigas, eu vou convidar aqui algumas amigas minhas também. Olha aí, olha. Bora lá, gente, bora lá. Vamos convidar as amiguinhas. Porque hoje o dia promete, vai ser um dia lindo, especial. Pronto, convidei, gente. 6 amigas. Vamos lá, convide aí pelo menos, gente, 3 amiguinhas. 4, 5, 2, vai lá. Manda esse aviãozinho aí para as amigas, para poder estarem aqui conectadas com a gente, com o Senhor. Ô, glória! Convida aí as amigas, vambora! E tudo aquilo que pra você crescer. Eita, Valquíria, chegou. Valquíria, vem Valéria. Seja bem-vinda, amiga. Chama aí mais umas amigas. Chama a Lorena para assistir. Cleo, seja bem-vinda. Aleluia. Olha aí, gente. Que louvor maravilhoso. Deixa ele te ensinar, deixa ele te lapidar, deixa ele te treinar. Olha aí, ó. Eita, glória. Ei, Jaque, seja bem-vinda, minha querida. Olha, gente, que canção linda e forte. Deus está te ensinando a ser forte. Ó. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, a paz do Senhor, Jaque. Deus nos ensina todos os dias, gente. Vamos orar então para nós estarmos começando. Depois a gente coloca o louvor de novo. Vamos orar então, daqui a pouco as meninas vão chegando. E eu gostaria que você colocasse agora a mão no seu coração. Você já está aí com o seu kit BCC, Bíblia, Caderno e Caneta. É muito importante anotar, gente, tudo aquilo que a gente vai aprendendo através da palavra. Porque depois a gente não esquece. Anotar é didático, gente. Eu anoto todas as palavras que eu escuto na igreja. Todas as palavras que eu paro na minha casa. Ligo lá o YouTube e vai passar uma palavra lá. Eu quero assistir uma palavra. Eu pego meu caderno. Pego a minha Bíblia, pego minha canetinha e eu anoto, gente, todas as palavras que eu escuto, tanto na igreja quanto em casa, né, através da internet. Eu gosto muito de anotar. É muito importante nós anotarmos. A gente não esquece. Quando você anota, você não esquece. Então, gente, ó, aprende esse segredo aí, essa chave. Anota tudo que você está ouvindo, né, através da live de quarta-feira, através de outras lives que você assiste, que são palavras que têm edificado sua vida. É muito importante você anotar, viu? Vamos orar então para nós iniciarmos. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar diante da tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem o poder de nos treinar, de nos transformar, de nos edificar, de nos mudar, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque em todo tempo o Senhor vai falando conosco através
da tua palavra. Se nós abrirmos a tua palavra, ficarmos quietinhos, o Senhor começa a ministrar ao nosso coração. Que coisa preciosa, Deus. É por isso que Satanás luta todos os dias para impedirmos de estarmos diante, expostas à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa tarde venha a ser uma tarde de crescimento, de treinamento, de aprendizado para as nossas vidas, Deus. Usa a minha vida, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca venha estar saindo do teu coração primeiro e possa alcançar o coração das tuas filhas como já alcançou o meu. Pai, que essa palavra venha ser como uma flecha aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, eu quero dizer para vocês que essa palavra Deus trouxe ao meu coração. Deixa eu só arrumar minhas coisas aqui. Deus trouxe essa palavra no meu coração quinta-feira da semana passada, já quase assim. Eu tinha acabado de chegar do serviço, sentei um pouquinho no sofá e já estava quase dando uma cochilada, que eu estava bem cansada. De repente eu levantei, vim aqui pro meu quarto e fui pegar minha Bíblia, né, para poder procurar algo que eu tinha anotado num papelzinho que eu ia compartilhar com uma pessoa. Aí, gente, presta atenção. Quando eu abri a minha Bíblia, o papel estava exatamente nesse texto que nós vamos estudar hoje. E, assim, acredito que o Espírito Santo me conduziu a ler esse texto. Quando eu li esse texto, eu já até esqueci o que eu tinha que fazer, que era dar o recado, né, passar a mensagem para a pessoa. Naquele momento ali, eu me deparei com esse texto. E ali Deus começou a palestrar comigo, Deus começou a falar comigo através dessa palavra, gente. Né? O tema da nossa palavra de hoje, da palavra do Senhor, hoje é sendo treinada por Jesus. Você tem sido treinada por Jesus? Tem se permitido a ser treinada por Jesus? Né? Porque quando nós aceitamos a Jesus, né, outrora, quando nós levantamos as nossas mãos, aceitamos ali a caminhar com Ele, a andar com Ele, ali começou já o nosso treinamento. Então nós somos treinadas por Jesus todos os dias, gente. Todos os dias, em qualquer situação que nós possamos estar passando, que viemos a estar passando aí, de luta, de dificuldade, qualquer situação, saiba de uma coisa, é uma oportunidade de Jesus estar te treinando. Então Deus começou a falar muito comigo nesse texto. Então eu quero ler o texto com vocês, que fica em Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 24 ao 27. Né? Quem puder colocar aí para mim. Eu não vi se a Luciana entrou. Valéria, se você puder colocar aí também, Luciana ou Valéria. São as minhas alunas, discípulas amadas. Diz assim o texto, olha, Mateus 17, verso 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos, as dracmas, né? E disseram, o vosso mestre não paga imposto? Disse ele, Pedro, né? Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Em outras traduções está dizendo dos filhos ou dos estranhos. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que é uma moeda, né? Que era o dinheiro da época. Toma-o e dá-o por mim e por você. Por mim e por ti, em outras traduções. Gente, como eu disse no início, eu parei nesse texto aqui e Deus começou então a falar algumas coisas ao meu coração, mediante algumas questões, né, que eu vinha escutando durante a semana. Eu parei ali, Deus começou a descortinar para mim, né, o que Ele queria me ensinar, o que Ele queria falar ao meu coração. Como eu disse, o tema da nossa live é sendo treinada por Jesus. Então, em todo tempo, nós somos treinadas por Jesus. Em todo tempo, gente, nós somos treinadas por Ele
Por que nós somos treinadas por Ele? Né? Para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Ele. Nós nunca vamos ser pessoas perfeitas, mas à medida em que a gente se permite esse treinamento, ele vai nos aperfeiçoando em algumas áreas das nossas vidas, né? E o que tem me chamado a atenção, né, aqui, é a forma como que Jesus, ele treinava, né, ele mentoreava, né, os seus discípulos, especialmente, gente, o Pedro. Né? Quando você vai estudar aí os evangelhos, que você vai vendo algumas situações, percebe-se que Pedro, ele era um discípulo que era mais treinado, né? Era onde Jesus mais confrontava, mais apertava ali, era Pedro. Né? Quando você vai olhar ali na caminhada diária que Jesus teve com os seus discípulos, a gente percebe que em todo tempo ele estava ali sempre fazendo com todos, mas eu vejo que com Pedro era de uma forma mais intensa. Ele corrigia, ele treinava de uma forma muito eficaz. Sabe, queridos, eu comecei a perceber o seguinte, vou falar algo aqui que parece que é engraçado, mas não é. Se fosse na época de hoje, nós poderíamos dizer que Jesus era um coach. Né, gente? Jesus era um coach, porque Jesus, ele fazia muito, com muita eficácia, o papel de um coach, sabe? Assim, eu já tive a oportunidade de fazer algum treinamento com coach, porque é muito bom, sabe, gente? É uma profissão bacana, que eles são treinados para nos impulsionar, né? Para nos ativar. O coach tem várias funções. A palavra coach, quando você vai olhar no dicionário, é uma palavra inglesa que significa treinador. Presta atenção. Um coach, gente, é um treinador. E Jesus, ele é o nosso coach. Ele é o nosso treinador, né, Manuelzinho? Manuelzinho faz parte da minha equipe aí, gente. Jesus, ele é um treinador. Ele é o nosso coach espiritual. Sabe? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre o trabalho do coach, sabe? E as empresas, né, elas têm contratado, gente, os coaches para treinar os diretores, treinar os presidentes, aqueles funcionários, né, que tem de alto gabarito, que estão, né, funcionários que você precisa investir, porque estão sempre te dando um bom retorno. Paz do Senhor, Luciane. Então é uma coisa que funciona, né? E um coach, ele tem um papel, olha, de encorajar, né? Eu fui pesquisar, né, gente? Porque a gente tem que fazer pesquisa quando a gente está trabalhando numa palavra, estudando uma palavra. Eu gosto muito de pesquisar palavras chaves assim do texto, para que eu venha ter uma clareza melhor daquilo que Deus quer falar comigo e quer que eu fale para vocês. Então, o trabalho de um coach, o papel de um coach, né, de um coach comum, é encorajar, presta atenção, motivar, atingir seus objetivos, né? É alguém que te ensina novas técnicas, que ajuda você a potencializar o seu potencial. Gente, esse é o trabalho de um coach. E quando você olha, né, para a palavra, Jesus, gente, já fazia isso com seus discípulos. Pega essa daí, o Manuelzinho. Jesus já fazia isso com os seus discípulos. Jesus já treinava os seus discípulos que caminhava com ele. Sabe? E ele continua fazendo isso comigo e com você, se eu e você permitirmos, entende? Então, quando você olha para o texto, quando a gente lê aqui o texto, que em poucas palavras, esse texto que eu acabei de ler, em poucas palavras, nos mostra que os discípulos chegam à cidade de Pedro, que era Cafarnaum. Presta atenção. E logo, os cobradores de imposto abordam quem? Pedro. Lembra que eu falei que, estudando um pouquinho, eu percebo que Pedro foi o discípulo que mais Jesus apertou, Jesus confrontou, né? Jesus ensinava ali todo momento Pedro, né? E o texto que nós lemos aqui, ele mostra eles abordando Pedro sobre a questão dos impostos, né? Dos impostos que eram, guarde bem isso,
os impostos eram cobrados para a manutenção do templo. Né? E eles então perguntam a Pedro: seu mestre não paga impostos? Essa é a pergunta, né, que eles fazem ali para Pedro. E o texto diz que Pedro responde imediatamente, sem pensar, gente, sem raciocinar. Aqui no verso 25, Pedro responde o quê? Sim. Ele responde aqui no verso 25, sim. Ele paga os impostos. Pedro responde. Mas preste atenção aqui no mesmo verso 25 que nós estamos estudando. Não fecha a sua Bíblia, acompanhe aí para você entender o que o Espírito Santo quer nos treinar, quer nos ensinar nessa tarde. Essa é uma tarde de treinamento, né? Então você percebe que quando ele entra dentro de casa, Jesus se antecipou, porque o texto, gente, está dizendo claramente aqui, ó, e sim, ele responde sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou. Olha, o texto está dizendo que Jesus se antecipou antes dele falar qualquer coisa. Jesus se antecipou. Então Jesus logo pergunta a ele. No verso 25, Jesus pergunta: de quem? Ele fala assim, ó: que te parece, Simão? Olha a pergunta. Ei, Vânia, Pai do Senhor, minha linda. Ele pergunta assim: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra os tributos, né, os impostos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Olha aqui, Jesus não precisava pagar imposto. Porque se o imposto daquela época era cobrado para a manutenção do templo, então Jesus, como filho do dono do templo, não precisava pagar imposto. E Pedro sabia disso, né? Jesus não precisava pagar os impostos, pois ele é o Filho de Deus. Espiritualmente, ele estava o quê? Livre. Ele estava livre. O texto diz: logo estão livres os filhos. Então ele quis dizer para Pedro: Pedro, eu não preciso pagar imposto, né? A conversa vai então por esse caminho. Nessa conversa, Jesus coloca Pedro para pensar. E esse é o trabalho, gente, de um coach. Sabe? Das técnicas do coach. Ele faz você pensar, você raciocinar. Ele mostra para você que você tem potencial, que você pode avançar. Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque na minha equipe tem um coach abençoadíssimo de Deus, que é o Felipe. E ele me ajudou muito nesse processo de encarar a internet, de encarar as câmeras, sabe? De encarar uma live. Ele me ajudou muito nesse processo. Ele foi muito usado por Deus para isso. Então você percebe que a conversa que Jesus tem com Pedro aqui, ele coloca Pedro para pensar, sabe? Então, o que eu aprendo com esse texto aqui, que em qualquer horário do nosso dia, sabe, o treinador Jesus Cristo de Nazaré, ele vai sempre nos colocar para pensar, sabe? Ele sempre vai nos colocar para pensar. E aqui nessa história, nesse texto, Jesus coloca Pedro para pensar. Nós precisamos pensar, gente, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas reações. Nós precisamos pensar. E a pergunta é: você tem sido treinada por Jesus nesse tempo, nesses dias? Você tem se permitido a esse treinamento? Ele lançou a pergunta para Pedro: que te parece, Pedro? Né? Pedro já tinha respondido lá fora, os cobradores de impostos, se o mestre dele pagava os impostos. Pedro já tinha respondido, mas o Senhor faz a pergunta para ele: que te parece, Pedro? Olha aqui, a vida de Pedro, gente, foi um treinamento de tete a tete. Foi um treinamento de tete a tete o tempo todo. Jesus estava ali treinando Pedro, fazendo Pedro pensar, sabe? Repreendendo Pedro, sabe? Confrontando Pedro. E nós encontramos várias situações na Bíblia que Pedro sendo treinado por Jesus. Lembra quando Jesus foi preso? Que Pedro vai com toda fúria, vai lá e corta a orelha do soldado, do sumo sacerdote. E ali Jesus ainda repreende Pedro ali. Então, todo o tempo, Jesus estava treinando Pedro. Jesus estava
ele confrontava Pedro, ele exortava Pedro, ele repreendia Pedro. Ei, e não é diferente comigo e com você. Ele continua sendo o nosso treinador, o nosso coach. Lembra que o significado da palavra coach é treinador. Jesus continua nos treinando a todo momento, sabe? Eu poderia colocar aqui para vocês várias situações da minha vida onde eu fui treinada por Jesus. E eu também sei que você poderia compartilhar comigo aqui, né, nos comentários, alguma situação ao qual você foi treinada por Jesus. Porque eu sempre falo uma frase para as minhas alunas: na sabedoria de Deus, ele não desperdiça nada, ele aproveita tudo. Então, qualquer situação que eu e você viemos a estar passando, possamos estar passando, ele vai nos treinar. Ele vai usar para nos treinar, para nos ensinar. Ele vai nos, sabe, ele vai fazer o papel do coach. Lembra que eu falei aqui atrás que o papel do coach é encorajar, motivar, atingir os nossos objetivos. É alguém que nos ensina novas técnicas, novas estratégias. É alguém que nos mostra que nós temos um grande potencial e nós podemos, sabe, potencializar aquilo que temos de melhor, aquilo que somos de melhor. Então, esse é o papel de Jesus nas nossas vidas. Então, eu tenho certeza que você poderia falar várias situações aí, como eu também, né? De situações ao qual eu fui treinada por Jesus e ainda continuo sendo treinada por Jesus. Essa palavra foi um treinamento para a minha vida. Por isso que eu estou aqui dividindo ela com vocês. Né? E ele, então, nos coloca muitas das vezes na parede e nos diz assim, olha, ei, minha filha, pensa, entenda, aprenda isso. É ou não é, gente? Por muitas das vezes, ele nos coloca em algumas situações para dizer para minha filha, fica atenta, aprende, eu quero te ensinar algo aqui. Eu quero te ensinar você a depender de mim. Eu quero ensinar você a glorificar o meu nome, mesmo num tempo difícil ao qual você está passando. Ei, é um treinamento, queridas. Nós vivemos aqui nesse mundo com Jesus, sendo treinada o tempo inteiro, treinada a ser resiliente, treinado a não parar, treinadas, sabe, a manter o foco. Somos treinadas o tempo inteiro, sabe? Então, a vida de Pedro foi um treinamento intensivo, como a minha vida e a sua vida também é um treinamento intensivo. Né? E esse aqui, essa história que eu estou contando para vocês aqui, esse episódio de Pedro, foi um deles, um momento para treinar Pedro. Na hora o Espírito Santo começou a falar comigo, que aqui foi uma oportunidade de mais uma vez Jesus aplicar um treinamento, aleluia, na vida de Pedro. E Jesus quer aplicar isso nas nossas vidas também nessa tarde. Jesus está aproveitando esse momento que você está passando, o momento que eu estou passando, para nos treinar. E nós, queridos, nós precisamos ficar atenta, sabe? Porque a todo momento ele está usando o momento, a circunstância, o cenário, aleluia, para nos treinar. E eu e você precisamos estar atentas a isso, sabe? Precisamos estar atentas. E Pedro aqui nesse momento, quando Jesus, né, pergunta e ele responde. Quando Jesus faz a mesma pergunta para ele, olha a resposta que ele dá para Jesus. Presta atenção. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha a resposta que Pedro dá para Jesus, dos alheios. Ele respondeu certo, gente. Então, Jesus continua. Logo, os filhos estão isentos. Olha aqui, Pedro sabia a resposta certa, mas respondeu de forma errada para os cobradores de impostos. Sabe? Ele respondeu de forma errada. Imagina agora que a mente de Pedro. Eu começo a viajar no texto, sabe, gente? Gente, ele errou. Ele foi o quê? Precipitado. Pedro foi precipitado. Você já se sentiu assim? Meu Deus, o que eu fiz? Eu imagino Pedro aqui,
Na hora que Jesus faz aquela pergunta para ele ali, ele para, eu acho que ele fica assim, meu Deus, errei de novo. Meu Jesus, eu fiz isso, eu respondi dessa forma errada. Presta atenção, gente. Você já passou por uma situação ao qual você fala assim, meu Deus, por que eu falei aquilo? Jesus amado, por que eu reagi dessa forma? Alguém já teve essa experiência? Aqui, gente, era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, Pedro, a precipitação é um problema na sua vida. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É nítido a gente ver como que Pedro, ele era muito impulsivo. Ele se antecipava. Pedro era esse homem assim, sabe, sanguíneo. Tudo dele era muito rápido. Deus está falando com você porque Deus falou muito comigo aqui. Pai do Senhor, Simone, Deus falou muito comigo aqui, gente, porque eu sou sanguínea. E a todo momento o Senhor está me apertando, calma, não vai com muita fobia, com muita foita, não vai muita foita, vai devagar. E Pedro era sanguíneo, então ele tinha essa questão de, sabe, de resolver tudo muito rápido. Gente, quem respondeu a pergunta de Jesus aqui nesse texto foi Pedro, e Pedro sabia. Então, lá atrás, quando os caras perguntaram, ele se precipitou, ele não pensou, ele já foi logo respondendo, sim, o mestre paga imposto. E não pagava, gente, ele sabia que não pagava, pois ele respondeu da forma correta para Jesus. Olha aqui, muitas das vezes, eu e você, às vezes nós até sabemos o que fazer, e ainda assim, por muitas das vezes nós nos precipitamos. Eu sei que essa palavra, ela vai falar muito ao coração de muitas de vocês, que às vezes estão sendo precipitadas no falar, no agir, sabe? Precipitada em julgar. Por muitas das vezes nós nos precipitamos. E Jesus quer nos ensinar, Ele quer nos treinar nessa tarde a pensarmos, sabe, a ter calma, a não ser afoita, sabe, não meter os pés pelas mãos. Tem algo aqui, gente, que me encanta nesse texto, sabe? Eu comecei a destrinchar aqui, eu parei aqui, fiquei quietinha aqui no meu quarto, e Deus começou a clarear tanta coisa para mim nesse texto. Quando eu olho para esse texto, tem algo que me encanta aqui. Jesus, ele não brigou com Pedro. Ele não brigou. O que eu acho assim incrível, né, é que Jesus, ele colocou Pedro para pensar. Ele não brigou, ele botou Pedro para pensar. Deixa eu conjecturar aqui para você, né? Eu vou só conjecturar, isso não está no texto, mas eu quero conjecturar para você. Pensa aqui, ó, eu fico pensando o semblante de Pedro agora aqui, sabe? Quando ele fala assim, Pedro, e aí? O que você me diz? Quem é que paga os impostos? Os alheios, os estranhos ou os filhos? E Pedro responde, né? Os alheios, os estranhos que tinham que pagar. Presta atenção aqui. É como se Pedro, ele falasse bem assim, e agora? Eu vou falar uma linguagem que os meus alunos falam no transporte escolar. Véi, ferrou. Agora eu tô lascado. Porque, gente, presta atenção. Ele deve ter pensado assim, meu Deus, agora, e agora? Eu não tenho dinheiro. Mas aqui, Jesus estava treinando Pedro, gente. Jesus estava treinando. Pedro, você foi precipitado. Pedro, você agiu sem pensar, Pedro. Sabe qual é o significado da palavra precipitação? Lembra que eu falei no início que eu gosto de pesquisar algumas palavras-chave, né? Algumas coisas que Deus vai trazendo quando eu estou preparando a mensagem. Eu fui ver o significado da palavra precipitação. Olha, escreve isso aí no seu caderninho. Ó, grande pressa. Presta atenção. Afobação, irreflexão, presta atenção, rapidez em tomar decisões. Porque Pedro, ele foi precipitado, ele foi apressado em responder a pergunta para os cobradores de impostos. Ele não pensou, sabe? Aí quando você vai ver também no latim, eu gosto também de ver traduções em outras línguas. Olha aqui, ó, precipitação é se lançar para baixo do precipício. Sabe o que Deus quer nos ensinar aqui? Que quando nós nos precipitamos, eu até anotei aqui, quando nós nos precipitamos, nós nos lançamos
em um precipício emocional. Lembra que eu falei que quando você faz algo precipitadamente, você fica assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Jesus amado, para que eu fui falar isso? Que arrependimento. E aquilo vai te dando, sabe, um negócio, gente, porque dá. Ou será que é comigo só? Não, todo mundo sente quando se precipita numa atitude, numa fala, sabe? Num gesto, você fica: que eu fui fazer? Né? Que caca que eu fiz? Vamos botar assim: que caca, pra que eu fui fazer? Nem às vezes a gente se antecipa e por muitas vezes a gente se precipita, fala o que não é para falar. Será que isso tem alguma coisa a ver com nós, mulheres, né, que gosta muito de falar, que fala demais às vezes? Será que isso tem alguma coisa a ver? Eu separei aqui, sabe, queridas, 3 provérbios que falam um pouquinho sobre essa questão de sermos precipitada, sabe, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Olha aqui, Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, tá aqui na Bíblia, tá, gente? Revela a insensatez. Quando nós nos precipitamos, nós estamos revelando que nós somos mulheres insensatas. Então nós temos que tomar muito cuidado, sabe? E Pedro, ele foi insensato aqui. Ele respondeu, ele se precipitou em dar uma resposta que ele sabia que não era a resposta certa. Aí, a pessoa que é longânima, ela sabe esperar o momento certo para falar as coisas, sabe? Aí, outro provérbios que eu achei aqui, Provérbios 19, verso 2 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Olha, gente, tá aqui na palavra. Peca quem é precipitado, gente. E a gente peca por muitas vezes fazer ou falar sem pensar. É ou não é? Às vezes pecamos com o nosso marido, de às vezes falar o que não deve falar. Pecamos às vezes com as pessoas, sabe, da igreja, porque não pensamos. Pecamos por não pensar e fazemos ou falamos coisas lá na igreja, né, debaixo da nossa liderança sem pensar, sabe, sem refletir. Tomamos decisões, atitudes, às vezes sem comunicar aos nossos líderes. Tudo isso é a precipitação. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. É preciso ter paciência para o tempo certo. Ei, não sejamos mulheres que se precipitam nas coisas, sabe? No falar, no pensar, no agir. Precisamos ter cautela, gente. Outro provérbio, né, que eu achei aqui, Provérbios 25, 28. Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O precipitado, ele é precipitado porque ele não tem um domínio próprio, gente. Como cidade derrubada, o texto está dizendo aqui, ó, como cidade com seus muros derrubados, que não tem proteção, que a qualquer momento fica exposta. O precipitado, ele não tem domínio próprio, então ele acaba sendo exposto. Por quê? Porque ele se precipita, às vezes no falar, no pensar, no agir, sabe? Às vezes ele se precipita, então ele fica o quê? Vulnerável. Então ele fica exposto. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus falou muito comigo, sabe? Muito comigo nesse texto. E às vezes nós nos lançamos em alguns precipícios, porque do significado da palavra precipitação no latim é isso, se lançar a um precipício. Quando você faz algo precipitadamente, que você sabe que está errado, que não vai ser legal, você fica: meu Deus, o que eu fiz? E aí você começa a entrar num abismo emocional, porque você começa a ficar com peso, porque você sabe que você agiu de forma errada, você sabe que você se precipitou, que você fez o que não convinha, você fez o que não deveria fazer. Não é assim, gente? Não é assim? Mas a boa notícia que eu vejo com tudo isso que nós estamos sendo treinadas nessa tarde, que o nosso treinador Jesus Cristo está pronto para nos pegar de volta quando nós nos precipitamos, quando nós agimos de forma precipitada, de forma errada,
Sabe o que acontece às vezes? Não ouvimos, queridos, a sua voz. Lembra que eu já disse aqui em algumas lives a importância de nós escutarmos a voz do Senhor? Uma mulher segundo o coração de Deus, ela sabe discernir a voz do Senhor. Ela ouve a voz do Senhor, né? Às vezes Ele está nos dizendo: ei, me ouça, porque eu quero te colocar no lugar de onde você não deveria ter saído. Você está aí porque você se precipitou, porque você não teve paciência, você não pensou antes de agir. Você foi lá, e fez, né? Tomou decisão errada, né? Trouxe para a sua vida o que não deveria trazer. Gente, Deus está falando comigo e com você nessa tarde. E Ele quer nos treinar de uma forma muito especial através dessa palavra. Você tem sido uma cidade sem muro? Responde para mim, você tem sido uma cidade? No passado, a proteção de uma cidade estava nos muros, né? Se os muros fossem derrubados, elas se tornavam uma cidade desprotegida, vulnerável ao ataque do inimigo. E se nós não tivermos com os nossos muros erguidos, se nós não tivermos buscando, sabe, a proteção através da palavra, se nós não tivermos escutando a voz do nosso treinador, nós vamos ser presa fácil para os nossos inimigos. Sabe, nós vamos nos precipitar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos julgamentos. Então Deus quer nos ensinar nessa tarde a ouvir a sua voz, sabe? A deixar Ele nos treinar, para que nós não venhamos a nos precipitar, sabe? Então, da mesma forma, a pessoa que não se domina está exposta ao sofrimento, porque age pelo impulso. Então, quando você age pelo impulso, quando você se precipita, você é como uma cidade sem muro, você está sem proteção. Olha como que Deus está falando comigo e com você nessa tarde. Cuidado com a precipitação. Cuidado com essa forma afoita de querer resolver as coisas sem antes orar, sem antes buscar a direção de Deus, sem antes buscar Deus. É isso que eu tenho que fazer? É dessa forma que eu tenho que agir? Ei, cuidado. Cuidado, sabe? O precipitado, ele tem suas ações tolas, né? Tudo o que eu e você precisamos é de uma blindagem da palavra do Senhor. Precisamos ser blindadas com a palavra, sabe? Por isso que nós não podemos estar distante da palavra, porque a todo momento o Espírito Santo está ministrando, está nos treinando através da sua doce palavra, sabe? Você não pode permitir, sabe, que essas coisas acontecem na sua vida, como eu também não posso permitir. Né? Você não pode se permitir ser invadida emocionalmente, porque a precipitação, ela abre um buraco emocional nas nossas vidas. Quando fazemos algo que não deveríamos ter feito, nós começamos então a ficar incomodadas, sabe? Porque sabemos que erramos, sabemos que fizemos algo errado. Eu fico pensando em Pedro, como que o coração de Pedro ficou nesse momento? Sabe? Como que Pedro ficou? A mente dele, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Mas o que eu vejo aqui nesse texto, nesse diálogo que Jesus tem com Pedro, é que o que eu e você precisamos aprender é que problemas, queridos, são oportunidades para Deus me fazer crescer. Esse problema que Pedro arrumou aqui era uma oportunidade para ele crescer, para ele avançar. O que eu quero dizer para você nessa tarde, que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nessa tarde, é que o problema que você está vivendo hoje, a situação difícil que você está vivendo hoje, é uma oportunidade para você crescer, né? Lembra do papel do coach? É isso que o coach Jesus faz, gente. Aonde a gente vê problema, dificuldade, ele fala assim, olha, ei, isso é uma oportunidade para você crescer. Aonde você vê que tem algo difícil, o coach natural, ele chega para você e fala assim, calma, ei, vai dar tudo certo, fica tranquila. O meu coach, que me ajudou a romper
aqui de estar aqui na internet, ministrando uma palavra, ele falava comigo assim, calma, pastora, vai dar tudo certo, pastora, você tem potencial, pastora, se joga. Ele me impulsionava o tempo inteiro. Ei, o papel do coach Jesus para as nossas vidas é exatamente isso. Aonde a gente vê dificuldade, aonde a gente vê que não tem solução, ele chega e fala, calma, você tem potencial, calma, eu já liberei a unção sobre a sua vida, você vai romper, você vai conseguir, mas você precisa se blindar e não se precipitar, sabe? Você precisa se preparar, precisa pensar antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. E Jesus estava sempre, queridos, preocupado em preparar e em treinar os seus discípulos. Quando você olha para a palavra, todos eles eram ali treinados por Jesus. E por quê? Sabe por quê? Porque todos eles tinham uma grande missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu somos treinadas o tempo inteiro por Jesus, sabe por quê? Porque nós também temos uma grande missão. Jesus confiou uma missão para mim e uma missão para você. Então, ele vai nos treinar o tempo inteiro para nós chegarmos ao propósito, para nós cumprirmos a nossa missão. Entende? Então, Pedro tinha uma missão. De quem foi a primeira pregação, gente? De Pedro. De Pedro, a primeira pregação foi de Pedro, gente. Então Jesus a todo momento treinava. Pedro, é como se Jesus ficasse falando assim, Pedro, eu sei aonde você vai chegar, Pedro. Eu vou te levar a um novo nível. Então é por isso que eu tenho que te treinar. É por isso que eu tenho que apertar. É por isso que eu tenho que te corrigir. É por isso que eu tenho que te confrontar. É a mesma coisa que ele faz comigo e com você. Ele sabe aonde ele quer nos levar. Sabe por que ele está te treinando? Porque você tem uma grande missão. Por que ele está me treinando? Porque eu tenho uma grande missão. Sabe? E você precisa estar preparado, como eu também preciso estar preparada para fazer aquilo que Deus tem confiado a mim. Você precisa estar preparada para fazer aquilo que Deus tem confiado a você. Então, por isso esse treinamento, por isso ele te aperta, por isso ele te confronta, por isso ele te mostra algumas estratégias, sabe? Pedro era alguém que tinha um grande potencial. Quando você olha para a vida de Pedro, sabemos bem o grande potencial que Pedro tinha, gente. Mas, se ele não fosse treinado, podado, com certeza ele continuaria do mesmo jeito, sabe? Precipitado, impetuoso, afoito nas palavras impensadas, nas atitudes. Lembra que eu falei que ele cortou a orelha do sumo sacerdote? O Jesus foi lá, colou a orelha do soldado do sumo sacerdote, ainda dá uma palavra dura para ele, né? Que ele estava ferindo com espada ele seria ferido. Não é dessa forma, Pedro. Pedro, não é assim, Pedro. Sabe, é todo momento Jesus ali treinando, ensinando, confrontando Pedro. Quando Jesus voltou, ele ainda continuou podando Pedro, treinando Pedro, porque Pedro tinha um grande chamado. Você tem um grande chamado. Então, a todo momento, ele vai te treinar, ele vai te apertar, ele vai te corrigir, ele vai te confrontar. Tanto você quanto a mim. Nós somos sendo treinadas todos os dias pelo nosso coach Jesus. Então, não se preocupa, né? Não se preocupa com aquilo que é um problema para você hoje. Ele está usando esse problema para te treinar. E às vezes nós não entendemos, sabe? Talvez Pedro estivesse aqui com o coração, gente, aflito, perguntando, meu Deus, e agora? E agora, Jesus? E agora? Mas o texto aqui, queridos, da Bíblia nos mostra que Jesus imediatamente dá uma orientação para Pedro. E é isso que é bacana, sabe? Essa é a função do treinamento de Jesus, nos orientar. Da mesma forma que as empresas contratam um coach, sabe, para orientar, para impulsionar ali os funcionários, né, os presidentes das empresas. Jesus faz isso comigo e com você o tempo inteiro. Ele vem para trazer orientação através do treinamento para mim e para você. Sabe? Ele conforta Pedro aqui.
sabe? Pedro, ele não brigou com Pedro. Ele conforta Pedro. E antes de Pedro, vou conjecturar, surtar, olha o que o Senhor diz aqui no verso 27 para Pedro. Ó, mas para que os não escandalizemos, olha a orientação que ele dá para Pedro. Vai ao mar, lança-o ao anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por você. Olha a orientação que ele dá para Pedro aqui no verso 27. Jesus aproveitou aquele momento de precipitação de Pedro para ensinar e não colocar peso. Gente, esse treinador é lindo demais, fala a verdade. Ele não nos coloca peso, ele nos orienta, ele nos dá direção. E eu vejo que o coach natural, ele também não bota peso nas pessoas. Ele tá ali para mostrar um caminho, para orientar, para dar estratégia para as pessoas. E Jesus fazia isso com eficácia, ele continua fazendo isso na minha vida e na sua vida. Nos treinando o tempo inteiro. Jesus está nos treinando, sabe? Sabe o que mais me fascina aqui nesse texto com Jesus? É que a gente, quando a gente comete algum erro, a gente vai encontrar pessoas, gente, para nos abater, para nos criticar, sabe? Para nos colocar peso, para dizer, tá vendo? Olha aí você, né? Quantas vezes você já errou e as pessoas vêm e massacram? Às vezes os de casa mesmo. Mas aqui o treinador Jesus, ele não faz isso, ele nos orienta, ele nos ensina, sabe? O que de fato temos que fazer. E aqui no texto, ele mostra isso claramente para mim e para você. Ele não colocou um peso em Pedro, ele não brigou com Pedro, ele disse, Pedro, olha aqui agora, você vai ter que fazer algo. Ele orienta Pedro a consertar a situação, sabe, queridos? Olha como que ele está treinando Pedro aí. Ele diz assim para mim e para você, olha, você errou. De repente você está aí passando uma dificuldade, que você talvez se precipitou. Mas ele fala para mim, ele fala para você nessa tarde, olha, se você errou, calma, eu vou te dar mais uma oportunidade de você fazer a coisa certa. Aí então, ele começa a nos orientar, ele começa a nos mostrar o caminho, aquilo que nós devemos fazer, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Eu não sei aonde você tem errado. Não sei aonde você tem errado. Mas eu só sei que ele te dá a oportunidade nessa tarde de fazer o certo. Como ele deu a oportunidade a Pedro. Pedro errou, se precipitou em dar uma resposta ao qual não era a resposta certa. Mas ele trouxe uma nova orientação para Pedro. Para que Pedro pudesse acertar aquela situação. Sabe, queridos? Se Jesus colocasse peso na minha vida, na sua vida, meu Deus, será que a gente ia resistir? Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus colocasse peso na minha vida, nos momentos em que eu já cometi erro, eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra para vocês. Jesus não nos coloca peso. O nosso treinador, ele não nos coloca peso. Ele traz orientação. Eu errei. Mas peraí, eu tenho um Senhor. Eu tenho meu treinador, eu tenho meu coach Jesus, que vai me dar uma orientação, que vai me mostrar um caminho para mim me levantar e acertar o que tem que se acertar. Sabe, queridos? Jesus treina e não coloca peso. Guarde isso no seu coração. Jesus treina, ele não coloca peso. O treinador Jesus apresenta solução para o problema. Jesus tem a solução para esse momento da sua vida. Foi o que Deus falou comigo na tarde de quinta-feira. Quando eu cheguei do serviço, filha, eu tenho a solução. Eu tenho a solução para tudo isso. Sabe? Então, guarde isso. O nosso treinador Jesus Cristo, quando nós erramos, quando nós procuramos atalho, ele nos pega de volta. Ele não traz peso, mas ele traz de volta e nos orienta. Agora, cabe a nós aceitarmos a orientação de Jesus ou permanecer no mesmo erro, no mesmo lugar. E a verdade é que muitas pessoas
tem se permitido ficar no mesmo lugar. O treinador Jesus Cristo está ali ministrando, mostrando, trazendo na consciência o que é o certo, o que é o errado. Mas por muitas das vezes nós não aceitamos o treinamento. Porque o treinamento, queridos, é renúncia. O treinamento é renúncia. Às vezes dói na nossa carne, sabe? Mas nós precisamos entender que esse treinamento vai nos levar a um novo nível, vai nos levar a cumprir a nossa missão. Pedro foi treinado o tempo inteiro para cumprir a missão, sabe? Não é problema o que você está passando, é uma oportunidade para você crescer. Outro detalhe que eu vejo nesse texto aqui é que Jesus diz para Pedro ir ao mar, lançar o anzol. É mais ou menos assim, gente, olha. Pedro, eu estou te treinando. Sai do normal. Sai da zona de conforto. Faça algo diferente. Ô, gente, rede é diferente de anzol. Eu parei aqui nesse texto, eu comecei a pensar. Porque Pedro, ele era um pescador de rede. Quando Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez, que disse para ele assim, olha, segue-me, larga aí o que você está fazendo. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava pescando, ele estava lançando a rede. Então Pedro, ele era um pescador profissional de rede. Mas aí quando você vai olhar para o texto, Pedro era um pescador profissional de rede? Sim, ok. Mas a direção de Jesus foi diferente. A direção de Jesus foi diferente, sabe? A reação, a atitude de Pedro sempre era a mesma. Engraçado que quando eu estava aqui pensando nessa orientação de Jesus, Jesus pegou Pedro para fazer algo diferente. Sabe por quê, gente? Quando Jesus morreu, que ele foi para a cruz, ele morreu, Pedro foi pescar. Pedro foi lançar a rede lá, sabe? Aí Jesus viu que Pedro estava ali precisando de ser treinado. Então Jesus pega Pedro e fala assim, vem cá, Pedro, olha aqui, você vai lá, você vai lançar o anzol. Agora você vai fazer algo diferente. Vai lá pescar com a varinha, vai, Pedro, vai lá pescar com a varinha. Ei, o nosso treinador Jesus está dizendo hoje para nós, sai do seu normal. Gente, sai do normal, faça o que você ainda não fez. Entende? Sabe o que eu aprendo aqui, gente, nessa hora que Jesus fala bem assim, Pedro, lança o anzol. O que eu aprendo com isso? Que Jesus sempre tem novas estratégias, sabe? Você quer mudar seu casamento? Muda a estratégia. Você quer mudar a sua vida espiritual? Muda a estratégia, sabe? Você quer ser transformada? Então você precisa mudar. Você precisa deixar o treinador Jesus te mudar. Ah, pastora, mas eu tenho um temperamento muito difícil. Pedro também tinha. Pedro tinha um temperamento difícil, gente. Ele era, né? Ele era sanguíneo. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os temperamentos são maravilhosos. Mas todos os temperamentos têm os pontos fortes, positivos, e os pontos fracos, negativos. Então, Jesus quer pegar os nossos pontos fortes. O nosso coach Jesus, ele quer pegar os nossos pontos fortes do nosso temperamento e potencializá-los. Mas ele também quer pegar os nossos pontos fracos, negativos, e tirar ele de nós. O temperamento não muda, mas o temperamento pode ser moldado, controlado pelo nosso treinador. Sabe? Então, quando Pedro é desafiado a ir lá e lançar aquela vara, era algo diferente. Ele não tinha experiência, talvez, de vara. Nenhum lugar da palavra vai dizer que Pedro pescava com varinha. Sempre vai dizer que Pedro pescava com rede. Sabe? Pedro pescava com rede. Então, por isso aqui, que ele dá uma instrução para Pedro. E ele confiou, gente. O bacana é que Pedro confiou. Ei, Jesus quer te orientar. E você precisa confiar, como Pedro aqui confiou. Sabe o que acontece? Às vezes, Jesus traz a orientação como ele trouxe para Pedro. Jesus traz uma estratégia como ele trouxe aqui nesse texto para Pedro. Mas às vezes a gente fala bem assim, ah não, tá puxado. Tá puxado para mim, Jesus. Isso não dá para mim, não. Ele tá trazendo uma estratégia nova e você às vezes fala, ah não, isso aqui não dá para mim, não.
Eu ser submissa a meu marido? Não, isso aqui tá muito difícil para mim. Ele traz a orientação, ele traz a direção e às vezes nós não queremos aceitar. E o bacana desse texto é que Pedro prontamente aceitou a orientação do seu treinador. E às vezes é algo tão simples, sabe, queridos? Tão simples, mas eu quero dizer para você que na simplicidade, que às vezes Deus vai usar, vai te orientar, nessa simplicidade ele vai operar e vai te levar a um novo nível, vai te levar acima da média. E às vezes você está aí relutando para não ouvir a orientação do seu treinador. Jesus está te treinando, como ele está me treinando. Então nós temos que ficar atenta que Pedro confiou e foi pescar, gente. Pegou a sua varinha lá e foi pescar. Eu fico pensando, meu Deus, sabe por quê? Eu faço academia aqui na praia. E de vez em quando eu dou umas caminhadas na praia e eu me deparo às vezes com um pescador de varinha. Ô gente, esse negócio de pescar com vara é um desafio. Porque a pessoa tá sempre sozinha. Eu sempre vejo o pescador sentado ali na cadeirinha de praia, com a sua varinha ali, sentado sozinho. Sozinho, ele tá sempre sozinho ali. Então eu imagino que pescar não é algo fácil. Quando você vai olhar aqui, né, a pescaria, ela requer o quê? Paciência. Quem foi precipitado ao responder foi Pedro. Ele se precipitou, ele não pensou, sabe? Ele não ficou quietinho ali para pensar. Mas Pedro também foi impaciente. Por muitas das vezes ele era impaciente. Então Pedro precisava desenvolver também a paciência. Eu acredito muito nisso, sabe? E uma das lições que Jesus estava ensinando para Pedro era a paciência. Uma das características de uma pessoa que pesca, gente, é a paciência. Eu já ouvi alguém dizer assim, tá nervoso? Vai pescar. Porque lá na pescaria você vai ficar ali, você vai relaxar, você vai desestressar, você vai ficar calminho. Eu nunca pesquei, mas eu já ouvi muitas histórias, entendeu? Fui pesquisando aqui algumas coisas aqui e eu vejo que a pescaria, ela desestressa, ela traz essa paciência, essa calma pra gente. Por quê? Porque a gente tem que ficar ali, perseverando, quietinho, em silêncio. Então, é como se Jesus estivesse dizendo aqui para Pedro, olha, Pedro, eu quero que você faça algo incomum. Você precisa resistir o estresse, a ansiedade. Pedro, é um peixe que eu quero. O primeiro peixe que você pegar, você vai ter a solução. Meu Deus. Ô, gente, eu fico imaginando, quando Pedro estava ali com aquela varinha, o texto não diz, mas eu quero conjecturar. Eu imagino que Pedro não lançou lá e já veio logo o peixinho, não. Papou. Não, gente. Eu imagino que ele deve ter ficado um tempinho ali. Porque era um treinamento. Era um treinamento. Então, eu não acredito que ele pegou o peixe num piscar de olhos. A Bíblia não fala. Né? Então, eu quero pensar, conjecturar de que talvez ele jogou essa isca ali, esse anzol. Talvez ele não pegou de primeiro o peixe. Era desafiador, mas o desafio, gente, sempre tem algo especial, porque o desafio, ele é um treinamento para as nossas vidas, sabe? E Deus usa esses desafios que às vezes nós temos que enfrentar para nos treinar, né? E aqui era um treinamento de paciência também. Era como se Deus estivesse assim falando para Pedro, ó, Pedro, vai pensar, vai ficar quietinho ali, vai pegar seu anzol, vai lá pegar o peixe, fica quietinho ali, ó, meu Deus, eu fico imaginando, gente, Pedro ali sozinho, no silêncio, para poder, sabe? Meu Deus, vocês são assim, gente, quando vocês estão lendo a palavra, vocês ficam viajando naquilo que Deus está tentando nos mostrar com tanta clareza. E Jesus não falou para Pedro, ó, quanto tempo ele iria levar para pescar, não, gente. Ele só falou, Pedro, primeiro peixe que você pegar, não importa o tempo, você só precisa seguir minha orientação. Vai lá, Pedro. Pedro estava sendo treinado a ficar em silêncio, gente. Eu vejo toda essa situação aqui, na hora que eu estava estudando, eu vejo como um treinamento para a vida de Pedro. Pedro estava sendo treinado ali, sabe? A ficar em silêncio para poder pensar, sabe?
Era um desafio ele estar ali para pescar um peixe. Naquele primeiro peixe que ele pescasse ali, ele ia ter a solução do seu problema. Mas ele tinha que ficar quietinho, em silêncio, com paciência. Sabe por quê? Ninguém pesca conversando. Porque eu ouvi dizer que se ficar conversando, os peixes não vêm. Espanta os peixes. Então Pedro teve que ficar, calado. Olha como é que Deus fala com a gente. Há momentos em que nós precisamos ficar caladinha, quietinha. Deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer. Sabe? Ei, amiga, lança o seu anzol e fique em silêncio. Lança o seu anzol, porque você sabe que você precisa pescar um peixe. Você só precisa lançar o anzol e ficar quietinha. Era o Senhor falando comigo naquela tarde. Filha, lança o anzol, fica quietinha, porque quem vai fazer, quem vai operar sou eu. Deus falando comigo, gente. E Deus está falando nessa tarde para alguém aqui. Lança o anzol, fique em silêncio. Tenha paciência, porque você vai pescar o seu peixe. Sabe? Fique em silêncio. Isso é um treinamento. Eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar. Então Pedro estava sendo treinado ali. Pedro estava sendo treinado. Era o momento dele ficar quietinho, ficar em silêncio. Eu quero liberar uma chave para a sua vida nessa tarde. Quanto mais você fala, quanto mais você murmura, mais longe você fica do propósito. Então, é tempo de ficar em silêncio. Sabe? É silêncio, gente. Nós sabemos qual é o peixe que nós precisamos pescar para resolver a nossa causa, a nossa situação. Então, a palavra de ordem é: lança o anzol e fica quietinha. Porque o peixe vai vir na sua mão. Fica quietinha, não fala nada. Lança o anzol e fica em silêncio. E às vezes o treinamento ele quer te instruir, mas você fica aí, inquieta, falando, murmurando, questionando. Ei, é um treinamento. E tudo que nós precisamos é ficar quieta, calada. Falar só quando ele falar, agora é a hora. Chegou. Sabe? Por muitas das vezes nós perdemos o nosso peixe porque nós ficamos falando. Aí nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ei, às vezes você só precisa de um peixe. Mas você não consegue pegar porque você não para de falar, você fica aí. Então Pedro aqui, ele estava sendo treinado a ficar quietinho, porque ele ia conseguir o que ele precisava. Era um treinamento. Sabe? Olha o que diz Tiago 1,19. Meus irmãos, eu vou falar para nós mulheres, minhas irmãs, tenham isso em mente. Sejam todas prontas para ouvir, tardias para falar e tardios para se irar-se. Olha como que Deus está falando comigo e com você nessa tarde. Não vamos nos precipitar em falar. Sabe, em se irar. É tempo de nós ficarmos, em silêncio. Olha Provérbios 29:20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Tá aqui na Bíblia, gente. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos precipitamos, sabe, em falar o que não se deve, em agir de forma errada. Então, o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos treinar nessa tarde a nos resguardar, a ficar quietinha, sabe, a buscar dEle a hora certa de nos pronunciar, a hora certa de falar, sabe, de agir. Deus está nos ensinando nessa tarde, sabe? Jesus está dizendo: Pedro, me ouça mais. Sabe qual é o seu problema, Pedro? É que você age e depois você pergunta. Sabe, Pedro, por que você agiu dessa forma? Era como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: por que você respondeu isso, Pedro? Você sabe que está errada essa resposta sua, né? Você quer falar sem ouvir primeiro. Será que isso tem a ver comigo, tem a ver com você? Por tantas vezes queremos fazer as coisas sem pensar. Queremos agir sem pensar. E Deus está querendo dizer para mim e para você: cautela, paciência, cuidado, cuidado. Será que esse não é o nosso problema? Será que na maioria das vezes esse não é o nosso problema? O treinador Jesus conhece tudo. Ele sabe o fim de tudo, queridas. Ele sabe o fim de tudo. Essa situação que você está passando, a situação que eu passei lá na semana passada,
era um treinamento. A situação que você passa hoje é um treinamento. E você precisa se calar, você precisa ficar em silêncio, lançar o seu anzol, esperar a orientação que Jesus tem para a sua vida, porque Ele sempre tem uma orientação para a minha vida e para a sua vida. Ei, às vezes você só precisa de uma estratégia nova. E se você ficar em silêncio, Ele vai trazer a orientação, Ele vai trazer a estratégia nova. Pedro deve com certeza ter pego a isca certa. Porque quando você vai pescar, eu fui pesquisar um pouquinho, quando uma pessoa vai pescar, para cada peixe que ela quer pegar, tem uma isca certa. Então eu tenho certeza que aqui, nesse treinamento, quando Jesus dá a orientação para Pedro, ele vai lá, ele pega a isca certa, eu acredito eu, para poder pescar o peixe que ele queria pescar. O peixe certo, sabe? Então Pedro com certeza pegou a isca certa. Ei, seu peixe tem uma isca certa. Você só precisa buscar a estratégia certa do treinador Jesus. É o que Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Pega o seu anzol, vai lá, pega a isca certa para o seu peixe. Fique em silêncio, porque esse peixe vai chegar na sua mão. O texto vai dizer que Pedro então consegue pegar o peixe. Lá estava aquela moedinha que ele precisava. Ele foi lá e pagou o imposto dele e do mestre, do filho. Ah, queridos, nós temos que aprender a não nos precipitarmos, não tomarmos atitudes precipitadas, decisões precipitadas. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa tarde. Que você possa se permitir ser treinada pelo coach Jesus, que está sempre disposto a te orientar, a trazer estratégias novas para você, a te impulsionar, sabe? Mostrar para você que você pode potencializar aquilo que você tem de melhor. Mas também mostrar para você que aqueles pontos negativos do seu temperamento, ele, exclusivamente ele, pode transformar, pode curar, pode te libertar. Temperamento não se muda, mas se molda. Então essa tarde é uma tarde que Jesus quer nos treinar, sabe? A sermos mais longânimas, a sermos mais pacientes, sabe? A pensarmos mais, a refletirmos mais antes de tomarmos, né, atitudes precipitadas, decisões precipitadas. Essa é a palavra que Deus trouxe para os nossos corações nessa tarde. Amém, meninas? Jesus treinou Pedro, porque Pedro tinha uma grande missão. E Pedro conseguiu cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. Se ele ficasse da mesma maneira que ele era, ele não teria cumprido a sua missão. Mas ele foi podado, ele foi transformado, ele foi treinado por Jesus. Então que eu e você possamos nos permitir, que ele também a todo momento quer nos treinar, sabe? Ele quer nos podar por muitas das vezes. Ele quer dizer para você, olha, por aqui, não filha, faça isso, não filha, eu vou te dar uma nova orientação, eu vou te dar uma estratégia. Mas aí eu tenho que estar disposta a me submeter a esse treinamento. Eu tenho que estar disposta a me submeter à orientação que ele está trazendo para a minha vida. Você está disposta? Então essa é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração para refletirmos nessa tarde. E eu quero orar agora para você. Quero orar, pedir para que Deus venha trazer ao seu coração, sabe, o domínio próprio. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor nesta tarde de quarta-feira. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, ó Deus, mas escolhemos estar aqui ouvindo a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que tem o poder de nos transformar. Deus, o Senhor é o nosso treinador. Estamos sendo treinadas pelo Senhor todos os dias. E a cada quarta-feira o Senhor traz um treinamento para as nossas vidas. Espírito Santo, e o treinamento de hoje é domínio próprio. Espírito Santo, nos ajuda, que nós possamos, ó Deus, ser controladas pelo Teu Espírito Santo. Deus, que nós não venhamos a falarmos de qualquer maneira, que nós não venhamos a ser precipitadas, antecipadas. Espírito Santo, traga sobre nós o domínio, para que nós possamos, ó Deus, agir de forma correta, pensar de forma correta. Espírito Santo,
fazer de forma correta, sem nos precipitarmos. Senhor, toma o teu lugar nos nossos corações, toma o teu lugar nas nossas vidas. Às vezes falamos o que não é para falar, na hora errada, no tempo errado. Senhor, nos ajuda, o Senhor é o nosso treinador. Pai, nós queremos aprender, ó Deus, com o Senhor. Nos ajuda, queremos ser controladas pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe essa palavra com outras mulheres, que eu tenho certeza também que precisam de ouvir essa palavra. Da mesma forma que nós somos ministradas, manda essa palavra para outras pessoas, para que elas também possam ser ministradas. Tá bom? Um beijo no seu coração. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. A mentoria Mulheres Posicionadas em Deus ainda está disponível. O link está lá na minha bio. Se você deseja passar por essa mentoria, né, mais intensa, mais exclusiva, é só você ir lá na minha bio, aqui mesmo no meu Instagram, e fazer a sua inscrição e já vir estar comigo nesse tempo. Tá bom? Tenho certeza que será um tempo transformador para a sua vida, como tem sido para a minha vida e para a vida de tantas outras que estão aqui junto comigo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até semana que vem. Se Deus quiser. Gente, Deus já me deu a palavra da semana que vem. Eu trabalhando, Deus trouxe a palavra ao meu coração. E eu tenho certeza que semana que vem não será diferente. Deus continua nos treinando. Semana que vem tem mais um treinamento. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e fique na paz.